pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre girassóis de Van Gogh. Mas antes de assistir esse vídeo, não se esqueçam que eu já postei um vídeo contando a história sobre Van Gogh. Vou deixar ele aqui no card para vocês. Vejam ele com bastante atenção porque ele é bem completo antes de ver esse vídeo, que aí vocês vão entender perfeitamente sobre a história de quem a gente está falando. Os quadros de girassóis de Van Gogh, inicialmente ele já dizia que seria sua marca registrada. Ele já tinha certeza que os girassóis seriam os mais importantes da sua carreira. Numa carta que ele endereçou ao seu irmão Theo, ele já dizia o seguinte: o girassol é meu. Ele já enfatizava o quanto ele tinha certeza que esses girassóis marcariam para sempre a história dele. Tanto que, inicialmente, ele fez os girassóis com um propósito bem menor do que ser a sua marca, que a gente já vai falar sobre isso. Só que depois, quando ele começou a fazer, ele ficou tão apaixonado pela obra que ele concebeu, que ele acabou decidindo que ela seria uma das suas obras mais importantes. E não é à toa que hoje a gente conhece Van Gogh principalmente por causa dos seus girassóis. Inicialmente, Vincent concebeu 5 quadros, 5 girassóis, 1888 e 1889. O que ele não poderia prever com as suas telas no momento em que ele estava pintando é que os girassóis dele mudaria totalmente a concepção e a percepção que a gente tinha de pintura floral holandesa. Antes a gente tinha aqueles tons mais fortes, aquelas flores mais definidas possível, mais próximo da realidade. Então ele chega com aquele girassol totalmente diferente. A gente já vai fazer uma análise sobre isso, então fica comigo para vocês não perderem. O que levou o Vincent a criar os girassóis foi quando ele queria criar uma sociedade de artistas. Então ele convida um dos seus artistas preferidos e que se tornou um dos seus melhores amigos, o pintor Paul Gauguin. Mas eu já falei um pouquinho dessa história no meu vídeo sobre Van Gogh. Ele cria esses girassóis porque ele queria decorar a casa dele para quando Paul Gauguin chegasse, ele se sentisse em casa, ele ficasse feliz com aquela decoração. Van Gogh já morava numa casa amarela e não deixou de abusar das cores quando ele fez os seus girassóis. Ele chegou a usar cerca de 2, 3 tons nos seus quadros e, como a gente vai fazer uma análise mais minuciosa depois, vocês vão perceber que ele não deixou de abusar bastante do amarelo. Simbolicamente, os girassóis de Van Gogh têm um sentido de gratidão. Quando Van Gogh escreve uma carta para o crítico de arte Aurier, ele deixa bem claro que quando ele concebeu os girassóis, ele estava pensando no sentido de gratidão que ele tinha pelo Paul Gauguin estar ali com ele e fazer parte desse sonho que ele tanto idealizava, que era essa sociedade de artistas onde eles poderiam viver em harmonia na Casa Amarela, trocar ideias e conceber pinturas maravilhosas. Então, inicialmente se tinha esse sentido de decoração, depois ele vai muito mais além disso, no sentido de agradecimento ao seu amigo. E também a gente pode pensar na questão sentimental mesmo, a gente vê muito o sentimentalismo nas obras de Van Gogh, em todas. Então, esse sentimentalismo que ele tinha com a presença daquele amigo dele. E o Gauguin consegue absorver esse sentimento, tanto que depois ele tenta levar os girassóis para ele, mesmo depois da briga, do corte da orelha, que eu já falei naquele meu vídeo sobre o Van Gogh. Ele ainda pede por carta, depois dessa briga, para que o Van Gogh dê esses girassóis para ele. Mas o Van Gogh fica tão apaixonado pelas obras que ele fez que ele se recusa. Mas o Gauguin continua insistindo até que ele vai e resolve fazer uma cópia de um dos girassóis que ele tinha e mandar para o Gauguin para poder satisfazê-lo. Mas os girassóis originais em si, ele acaba mantendo para si. No dia 21 de agosto de 1888, o Van Gogh escreve uma carta para o seu irmão Theo, explicando o motivo de ter pintado seus girassóis. Diz o seguinte: na esperança de viver em um estúdio nosso, com Gauguin, gostaria de preparar uma decoração para o estúdio. Nada além de grandes girassóis, ao lado de seu depósito, o restaurante. Tem uma bela decoração de flores, como você sabe muito bem. Eu me lembro sempre dos girassóis que estão na vitrine. De qualquer forma, se eu terminar esse programa, teremos cerca de 12 painéis. Tudo será então uma sinfonia de azul e amarelo. Trabalho todas as manhãs, desde o amanhecer, porque as flores murcham logo e é preciso fazer o conjunto de uma só vez. É interessante essa citação, primeiro porque é aquilo que eu acabei de falar, que não era apenas decoração. Ele estava realmente motivado a fazer aquilo emocionalmente,
fisicamente bastante motivado, porque como ele falou, eu começava de manhã e terminava só à noite. O que diferencia muito os girassóis de Van Gogh, no período em que ele foi feito, não era só as cores fortes, a forma como ele idealizou, como ele realizou aquela pintura. Tinha a ver também, porque ele estava muito cansado daquela vida parisiense, onde as naturezas mortais e florais elas eram muito apreciadas. Então tinha aquele tipo de ideal de pintura morta, de natureza morta. Então, além de ser focado muito em cores escuras, fundos escuros, aqueles tons mais pálidos, mais secos, ele quis pintar os girassóis também com a intenção até de vender, por ser um diferencial. E como ele não conseguia rentabilidade nas suas pinturas, ele também tinha essa visão de conseguir a venda para poder se manter, era um dos seus maiores sonhos. Tanto que assim que ele pintava, ele já mandava para a TEL para tentar ter esse retorno financeiro e não depender tanto do seu irmão. Naquela época, os girassóis eles não eram encontrados em grandes campos e também não eram semeados. Você não encontrava eles em jardins, você não encontrava ele em facilidade nos locais como você encontrava outras flores, por exemplo. Então, para você ver um girassol, era muito raro, você tinha que ir em lugares específicos. Então, Van Gogh aproveita dessa oportunidade e assim que ele consegue ter esses girassóis, ele leva para sua casa para poder pintar. O diferencial também é que ele tinha que pintar os girassóis muito rápido, por isso que as pinceladas e os quadros eram feitos tão rapidamente, porque o girassol tem uma vida útil bem pequena. Então ele até reclamou na carta que a gente acabou de ler que tinha que pintar o mais rápido possível para ele aproveitar ao máximo a beleza das flores. Nessa pintura que está aparecendo aí para vocês, galera, a gente pode ver um arranjo de flores com 14 girassóis. São 7 sem pétalas e outros 7 com pétalas. Ela foi feita em agosto de 1888, óleo sobre tela. Ela se apresenta aí, como a gente pode perceber, numa variação de amarelo, tendendo mais para o ocre. Ela tem os miolos pintados em um tom bem leve de verde-limão e outros em tom mais avermelhado. A gente pode ver mais ou menos à direita ali, no eixo vertical, mais para a direita da tela, uma gota azul numa das flores, com colorido completamente fora do conjunto, atraindo também aí uma forte percepção, né? Esse colorido é próximo do que foi empregado por Vincent na sua assinatura posicionada à esquerda do vaso. As flores são realizadas com um fundo amarelo vivo e a jarra também apresenta aí dividida em 2 tons de amarelo. Então tem um contraste muito forte entre o amarelo do fundo, o amarelo do chão, que é onde está colocado aí o vaso, a gente pode pensar numa mesa, né? E os demais amarelos que aparecem, ele consegue brincar com os tons fortes e claros, de maneira que a pintura não fique cansativa e a gente comece até a pensar quantos tons de amarelo existe, né? Porque fica uma pintura harmoniosa e não fica um amarelo tão gritante e que não faz muito sentido, ao contrário. Ele consegue fazer um casamento perfeito em todos os tons que ele conseguiu criar aí de amarelo. Essa tela, gente, é uma réplica das mais significativas das séries dos girassóis. Esse motivo temático, ele adquire uma relevância especial dentro da trajetória do artista, porque o amarelo, ele ilumina a obra como um sinal de vida e otimismo. E como eu já falei, tinha esse simbolismo de gratidão, o girassol em si. Ele chegou a produzir em 1888 4 versões de girassóis e em 1889 ele pintou mais 3, que seriam recordadas em cartas depois da sua depressão profunda. Que os girassóis de Van Gogh fizeram sucesso, isso não é novidade para ninguém. Só que com o sucesso popular e posterior à sua morte, o seu inimigo foi o tempo. Os girassóis perderam um pigmento muito rápido, foram perdendo suas matizes, as suas nuances, e as pesquisas exaustivas para entender como que Van Gogh fez o quadro, quais tintas ele usou, de que forma foram as pinceladas, tudo isso fez com que causasse um desgaste muito grande dos girassóis. E não é só isso, a gente pode pensar também que o processo que a gente tem hoje de conservação e restauração de pintura não é o que a gente tinha em alguns séculos atrás. Para começar, que antes nem tinha essa preocupação, e depois, quando foi tendo, foi um tipo de processo de conservação e restauração muito agressivo. Eram várias camadas que colocavam, às vezes, de cera ou camadas pesadíssimas de verniz para poder ali manter a obra. Só que essas camadas
de verniz, ela gruda muita sujeira, ela oculta a cor verdadeira da pintura. Então, isso faz que com o tempo o verniz que era para manter ali a cor forte, a conservação da pintura, faz com que ela se deteriore mais rápido ou pior, se deteriore debaixo do verniz. Então, hoje em dia a gente tem um processo de conservação e restauração muito melhor. A gente remove aquela camada do verniz que está ali por cima do quadro, faz a restauração e tudo e joga um verniz menos pesado, menos invasivo do que a gente tinha antigamente. Com os estudos científicos que a gente tem hoje e o histórico do quadro, que foi publicado no começo de 2016, não é tão invasivo. A gente consegue hoje estudar um quadro sem precisar muito tocar nele. Tem uma espécie de técnicas digitais sobre a tela, dentro de testes de laboratório, uma espécie de scanner que a gente passa por cima da pintura e a gente consegue fazer a análise e descobrir quanto tempo de vida útil, o que ela está precisando para ela se manter ali conservada. Então, através desses testes, desse cuidado que o museu tem, eles perceberam que os girassóis de Van Gogh não podem mais sair do museu, né? É triste, né, para as outras pessoas que esperam as exposições de Van Gogh, que não têm condições de ir em Amsterdã, mas pelo bem da obra foi determinado que ela não pode sair do museu por essa questão de vida útil mesmo. Para vocês terem uma ideia, o quadro do Van Gogh já estava tão afetado pelo tempo, pela péssima conservação que ele tinha antes de chegar no museu, que apenas retirando uma única camada de cera, que tinha um aspecto muito leitoso e ocupava muito as cores, a gente já teve uma mudança radical nas tonalidades da pintura. Vai estar aparecendo aí para vocês agora como que seria, né, o quadro de Van Gogh se ele tivesse sempre sido bastante conservado ou se ele voltasse ao que ele era antes. Olha para vocês verem a diferença de cor, é gritante, gente, sério. Até a própria cuidadora dele, de um dos quadros e chefes do museu, chegou a dizer que depois que fez essa possível imagem de como seria ele, foi possível ver que o amarelo sobre amarelo, e também foi ver as complexas misturas que ele tinha feito de pigmento, que eram muito bem elaboradas, que tinham perdido a força. E os toques de lilás das flores e a sua assinatura do vaso, que estavam se tornando azul, mas na verdade era lilás. E com o passar do tempo, a exposição da luz, tudo envelhece. E como ela mesma disse, esse quadro também. O engraçado é que os restauradores e conservadores chegaram a falar que os quadros de Van Gogh geram muita dor de cabeça. Primeiro, por causa dessa idealização que a gente tem dos quadros dele. Então, a gente espera que eles sempre estejam lá para ir no museu. E um processo de conservação, restauração, dependendo, demora anos para ser concluído, porque tem que ser muito minucioso, isso demanda uma equipe inteira para que seja bem feito o trabalho. E outra coisa é porque o próprio Vincent não facilitou na hora de produzir os seus girassóis. Então, por exemplo, ele vai pintar um quadro, que é do tamanho, sei lá, um pouquinho desse livro. O quadro é só até aqui, então você deduz que ele vai pintar até aqui, né? Senão ele vai ultrapassar. Ele não ligava para o tamanho do quadro dele, ele pintava e aí quando começava a sair, ele pegava madeira e colocava aqui em cima para poder estender o tamanho do seu girassol. E isso no processo de restauração é um pesadelo, porque o que estava na camada de baixo original do quadro e o que ele colocou para estender o tamanho do quadro são madeiras completamente diferentes, enfim, isso acabou dificultando bastante a restauração. E é por isso então, galera, que os girassóis de Van Gogh não podem sair do Museu de Amsterdã. A conclusão de todos os especialistas reunidos em torno do girassol foi muito categórica. Eles disseram o seguinte: não pode mais sair do museu, é muito frágil e conservá-la tem esse preço. E para você que tem o sonho de conhecer o Museu de Amsterdã, igual a mim, se você conseguir lá, o mais legal é que de fora do museu tem uma plantação enorme de girassóis em homenagem, né, ao Van Gogh, como eu disse, ficou sendo a sua marca registrada. E o mais legal é que você pode colher um dos girassóis e levar para você. E aí, já pensou em ir no museu e levar um girassol lindo de Van Gogh? Eu já, sempre. Então é
isso, pessoal. Se você gostou do meu vídeo e do meu invasor de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra gente continuar produzindo conteúdo bacana pra vocês e de qualidade. Não deixe de compartilhar esse vídeo com a família e deixe um comentário de qual artista ou análise de pintura vocês querem ver aqui no canal, ok? Beijo e até a próxima!